Bom dia, graças e paz, criançada da Sala Tribo de Judá. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Levítico, né? Mas antes de começarmos a aula, vamos fazer a nossa oração. Pai querido, lhe peço, Senhor, a tua presença, Senhor, neste momento. Pai, que o Senhor possa, Senhor, abrir nossas mentes, Senhor, nossos corações, Senhor, para entender mais um pouco, Senhor, da tua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que somos pessoas, Senhor, imperfeitas, ó Pai, mas que através da tua palavra, Senhor, nós podemos endireitar, Senhor, nossos caminhos, Senhor, e receber, Senhor, o nosso galardão, Senhor, e conduzir, Senhor, a nossa vida da melhor forma, Senhor, da maneira que lhe agrada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, nos abençoe, nos guarde neste dia. Amém. Então vamos lá. Livro de Levítico, como a gente sabe, eles fazem parte dos livros de Pentateuco, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5, certo? Quem é o autor do livro de Levítico? Moisés, tá? Moisés foi o autor do livro de Levítico. Levítico, ele foi escrito entre 1440 a 1400 anos antes de Cristo. O propósito deste livro era porque os israelitas haviam sido mantidos em cativeiro no Egito durante 400 anos. O conceito de Deus ele tinha sido distorcido pelos egípcios, os pagãos, os politeístas, tá? O objetivo do livro de Levítico é fornecer instruções e leis para orientar o povo pecador, mas redimido em seu relacionamento com o Deus Santo. Então a gente já sabe que Moisés foi, libertou o povo ficou no Egito durante 40 anos. Então a gente já sabe que a primeira geração não foi a que entrou. Então houve várias trocas de gerações até que entrasse. Só que Deus ele queria que aquele povo fosse um povo santo, né, que fizesse as coisas corretas. Então esse livro de Levítico serve para isso, para que eles fizessem as coisas certas, né? Lembra que Moisés ele edificou lá, foi feito o tabernáculo. Então aí Deus foi ensinando ao povo como ele queria ser adorado. Então ele vai falar, o livro de Levítico vai falar sobre as ofertas, vai falar sobre os sacrifícios, vai falar sobre isso. Então ele vai explicar como é que ele queria que o povo dele fosse, certo? Então ele dá uma ênfase em Levítico na necessidade da santidade pessoal em resposta a um Deus Santo. O pecado deve ser expiado através da oferta e de sacrifícios. Então lá eles falavam que para cada pecado, né? Eu cometi um pecado pequeno, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a gente sabe que pecadinho, pecado e pecadão é a mesma coisa. Para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem pecado. É tudo pecado. Então assim, eu fiz uma mentirinha e o outro matou. É a mesma coisa? É pecado, da mesma forma. Então, assim, é lógico que as condenações são diferentes, né? Para quem mata, vai preso e tal. Para quem mente com o pai e com a mãe, não vai preso, né? Mas a mãe e o papai vai lá e coloca você de castigo, né? Deixa você de castigo, sem TV, sem internet, porque você tem que ser punido pela sua mentira, certo? E aí eles fazem, vamos supor, eu pequei, então eu tenho que levar o sacrifício. Só que hoje o sacrifício é um sacrifício pacífico, né? A gente já não precisa mais matar, né? Nenhum animal, né? Nenhum cordeiro, porque o nosso cordeiro, né? Ele foi dado em sacrifício, que é Jesus Cristo. Então nós já sabemos que o nosso cordeiro ele já foi dado. Mas ainda nós pecamos? Sim, nós pecamos. Mas restituídos estamos da graça de Deus. Então a nossa
o nosso sacrifício hoje é pacífico. A nossa comunhão com Deus é restabelecida depois de um pecado confessado. Então é por isso que lá na igreja, né, quando a gente tem o culto, nós damos a entrada, né, no culto, pedimos a presença de Deus, né, a presença do Espírito Santo dentro do culto, e nós vamos lá, confessamos nossos pecados. Para que a nossa comunhão seja perfeita, nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados, que Deus vai lá, nos perdoa, joga aquele pecado no mar do esquecimento, e aí a gente consegue ter a nossa comunhão restabelecida. Então, lá naquela época, precisava se fazer isso, o sacrifício, né? Matar o animal e tudo mais. Hoje já não. Mas hoje eu tenho sacrifício pacífico, que é, eu preciso pedir perdão do Senhor. Então, todo o meu pecado, seja ele cometido querendo, ou vamos dizer, sem querer, nós temos que pedir perdão, certo? E aí também fala sobre as ofertas, né? As ofertas. Antigamente também se oferecia muitas ofertas pelas culpas, né? E tal. Hoje não. As ofertas são um modo de gratidão também. Então nós somos gratos a Deus, nós levamos a Deus a oferta, né? E aí a Bíblia fala sobre os dízimos. Nós temos que dar a 10ª parte. Naquela época eles davam as gorduras, né? Os animais mais gordurosos, porque a gordura lá naquela época era muito valiosa, era como se fosse a primícia. Então, aí nós somos orientados hoje a dar o nosso 10º, né? 10ª parte de tudo que entra, né? Aí o papai e a mamãe vai lá, recebe seu salarinho, pega 10%, né? Faz a conta lá de 10%, coloca no envelope e a gente coloca no gasofilácio, certo? Para que serve o dízimo? O dízimo ele serve para manter a casa do Senhor, assim como lá também se mantinha. Eles colocavam frutas, verduras, animais, e ali os levitas, os sacerdotes que não podiam sair do local, se alimentavam daquilo também. Então, nós temos que na palavra de Deus que o dízimo, ele serve também para manter o pastor. Então, assim, é bíblico isso, certo? Então, aí fala também assim, um resumo, eles, que é o que eu tinha comentou, fala sobre as ofertas exigidas, tanto para leigos como para os sacerdotes. Então, quer dizer o quê? Leigos somos nós, os membros. Sacerdotes, vamos comparar os sacerdotes com o pastor. O pastor também dizima? Sim, o pastor também dizima. Nós, membros, dizimamos? Sim, também dizimamos. Certo? O pastor também ajuda a manter a igreja, né? Então, aqui descreve a consagração de Arão com os seus filhos para o sacerdócio. No capítulo 11, são as instruções para vários tipos de impureza. E aí, nós vamos ver também as proibições e dos sacerdotes sobre as impurezas, né? Que é o que a tia uma vez comentou, que o altar do Senhor é um altar puro, né? Um altar limpo. Nós não podemos levar para o altar coisas sujas. Assim, lá também, Deus ensinava eles a entrarem no templo puros, né? Tinha que levar lá o sacrifício, os levitas não podiam se contaminar com bebidas, tinham que casar com moças virgens, tinham que casar com alguém da tribo. Então, tudo isso eles tinham que fazer para se manter limpos, né? E assim somos nós também. Nós temos que manter o nosso coração limpo, então nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, temos que tirar todas as nossas mágoas, né? Temos que manter temos que manter tudo, o nosso coração sempre limpo, e não podemos levar para o altar do Senhor impureza. Principalmente os levitas. Quem são os levitas na nossa igreja? É o ministério do louvor. O ministério do louvor, ele tem que estar conectado com Deus, né?
Deus tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter várias coisas, porque eles não podem também levar para o altar imundície, né? Sujeira para o altar. Então, é a comparação, né? Nós estamos comparando o que era lá e o que hoje é aqui, né? Porque o altar é um acesso, né? É o acesso. Você vê quando o pastor sobe no altar, ele vai falar uma mensagem de Deus. É o acesso que nós temos, né? É como se fosse Deus falando ali. O altar do Senhor, o altar da igreja, é um lugar santo. É um lugar onde a gente tem que ter muito respeito. Não podemos subir no altar e fazer bagunça. O altar não é lugar de bagunça. O altar é o lugar onde tem que ser respeitado, né? Vamos considerar que ali, não que Deus não esteja no templo todo, mas ali a presença do Senhor paira sobre o altar, tá? Então nós temos que ter este respeito, né? Lá o altar, ele representa a presença de Deus. Quando nós pensamos na própria nossa vida, é como se o Espírito Santo estivesse lá, né? O fogo do Espírito Santo estivesse lá naquele altar. Então ele não pode ser apagado. Se nós formos levar sujeira, levar imundície, levar coisas ruins para aquele altar, o fogo do Senhor vai ser apagado, né? E nós não podemos fazer isso. E aí fala também sobre que eu falei, né, sobre os levíticos, é a santidade, que eles exigiam de Deus pela santidade do seu povo, baseia-se na própria natureza santa, um tema corresponde à inspiração. A santidade deve ser mantida diante de Deus e ela só pode ser alcançada através de uma adequação, tá? E aí também fala sobre nós devemos que aplicar a nossa vida em santidade. Então, o que é santidade? Nós somos um povo santo, porque nós somos um povo separado. Santo não quer dizer que eu tenho aquela aureolinha e sou santa, não faço nada, né? Eu sou um amor de pessoa, sou um doce de coco com limão, bem azedo. E aí, não é isso, né? Santo é uma pessoa separada por Deus, é uma pessoa que procura andar nos caminhos do Senhor, né? Procura fazer a vontade de Deus. E nós cristãos, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer coisas boas, coisas que agradem ao Senhor. Nós não podemos levar para o altar coisas sujas, nós temos que ofertar, porque nós temos que ter o coração grato ao Senhor, temos que ser dizimista, né? Dizimista e ofertante, que é o que fala na palavra. E aí tem assim, o primeiro regulamento diz a respeito do sacrifício. Nós sabemos que hoje temos sacrifícios de louvores, né? Que é o que Deus mais se agrada. Nós louvamos ao Senhor todos os dias, não importa se estamos tristes ou alegres, mas é um sacrifício de louvor. E o que nós podemos levar? Uma oferta do Senhor, ela deve ser voluntária. Então eu tenho que ofertar voluntariamente, com o coração feliz e contente. Eu tenho que ofertar quando o pastor pede lá, mas eu não estou com um pingo de vontade de ofertar, eu só vou ofertar porque o pastor me mandou ofertar. Não. Se meu coração não está querendo ofertar, e o pastor pediu, mas o meu coração não está, eu tenho que fazer? Não. Você tem que fazer quando o seu coração realmente está lá explodindo de alegria, porque é isso que Deus vai se alegrar. No capítulo 2, ofertas e manjares, né? O Senhor tem um memorial registrado, que é em Malaquias 3,16, e nós também precisamos ter um memorial, porque Deus cuida de nós e nos promove todas as coisas. A Santa Ceia é um exemplo de memorial. Então, nós temos na nossa igreja um memorial, né? Da Santa Ceia, que nós lembramos do Senhor, que é o pão e o vinho. Esse é o nosso memorial. Sacrifício pacífico, que é a nossa comunhão com Deus, que é restabelecida depois do pecado ser confessado e sermos purificados pelo sangue de Jesus. Então, quem nos purifica é o sangue de Jesus. Oferta pela culpa.
Os pecados cometidos involuntariamente por ignorância ou negligência ou imprudência possuem a mesma gravidade de um pecado consciente. Precisam ser confessados, pois Deus é o único que oferece perdão. As leis para os sacerdotes. O fogo do altar aceso era o fogo aceso pelo próprio Deus. Representa a sua presença quando pensamos em nossa própria vida como um altar. É o fogo, é a presença do Espírito Santo que não pode ser apagado. Então a nossa vida, ela também tem que ser um altar, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar do meu corpinho bonitinho, né? Porque o Espírito Santo habita dentro dele. Então eu tenho que cuidar de mim também, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar, zelar, né? Eu não posso andar de qualquer jeito, eu tenho que ser uma pessoa, andar direitinho, bonitinha, porque eu sou o templo do Espírito Santo, certo? As leis e proibições sobre porções dos sacerdotes. A gordura era considerada a melhor parte da oferta. Esse ficava para o Senhor. Quando ofertamos o Senhor, vamos oferecer o nosso melhor. É uma fé viva, é um culto racional, um coração grato, cheio de amor. Outro ensino importante é sobre o sustento dos pastores e missionários. Ele vive exclusivamente da obra, portanto, necessitam do sustento financeiro. Então, é necessário que a gente dizime na igreja, porque além de nós darmos a Deus um culto racional, com coração grato, coração cheio de amor, nós precisamos dar, porque muitos pastores e missionários, eles só vivem disso. Só que aí eles não comem, não bebem, não se vestem, fazem tudo isso. Então é através dos nossos dízimos, tá? A consagração dos sacerdotes. O reino sacerdotal em Israel era uma mostra que o povo por si não podia chegar-se a Deus. Os sacerdotes tinham que ter uma vida consagrada e esse serviço eles intermediavam a relação do povo com Deus. Pois depois da morte e a ressurreição de Jesus, ele sim é o nosso intermediador, o nosso sumo sacerdote, nos levando a consagrados e santificados até Deus. Então, antigamente, os sacerdotes eles tinham que ser uma vida corretíssima, porque eles eram o acesso, né? O sacerdote era o acesso que eu tinha para Deus. Hoje, eu já não tenho mais esse sacerdote, eu tenho o acesso já, né? Porque quando Jesus veio à terra, morreu, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, quando eu oro a Deus, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, Deus vai me escutar. Por quê? Porque eu estou chamando o nome de Jesus, eu estou chamando Jesus para interceder. Mesmo que eu não fale corretamente, Jesus vai pegar a minha oração, vai ouvir e vai levar até o Pai. Então, mais antigamente eu tinha que falar com o sacerdote ia orar a Deus para ter uma resposta. Hoje não, hoje eu posso orar. Então, hoje nós precisamos ter uma vida correta, pedir perdão a Deus e tudo mais, para podermos estar ligados a Jesus, para que Jesus possa intermediar as nossas orações. Falamos sobre a oferta, né? A obediência, nós precisamos ser seres obedientes. É isso que Levítico também fala, né? Sobre a obediência. Por quê? Povo de Israel, o povo desobediente, né? Povo que desobedecia toda hora, né? Teve a lei lá de Moisés, teve os mandamentos, porque o povo estava todo bagunçado. Então vamos lá, tinha a lei lá. Depois teve várias outras pessoas que vieram corrigindo, os profetas vinham corrigindo o povo de Israel. E o povo ia errava, e Deus ia lá e consertava daqui, e o povo errava de lá, e Deus vinha e consertava de cá. E aí tinha juízes, e tinha isso, e tinha aquilo. O povo de Israel é um povo difícil, esse povo, né? Mas Deus foi lá. E aí, se você parar e pensar, que é o que a tia pensou esses dias,
que o povo, nós, né, povo, ser humano, é um povo muito difícil, né? É um povo que precisou de muitas pessoas para a libertação, né? Foi lá, estavam pecando, Jesus mandou Noé, fez o novo mundo, depois veio José, depois veio Moisés, libertou o povo de Israel, o povo conseguiu, com muita luta, ainda tinha os filisteus que viviam perseguindo, e aí veio Sansão para libertar, depois veio Daniel, depois veio Davi, e vinham sempre pessoas para conduzir esse povo, e o povo murmurando, o povo errando, e assim ia. E mesmo assim, Deus sempre agiu com misericórdia. E aí Deus viu que o mundo estava crítico, numa fase crítica, todo mundo errado, e ele, eu preciso de alguém para salvar o meu povo. Alguém que fosse ali e mostrasse como é que é, porque olha, com tudo isso aqui, Levítico ensinando, Moisés falando, os profetas falando, com tudo isso, o povo não se corrigia, veio Jesus, né? E cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo, toda a lei ele cumpriu tudo nos mínimos detalhes. Ele é o grande exemplo para onde nós temos que olhar, e mesmo assim nós somos um povo difícil, que vive errando a todo momento e pedindo perdão a toda hora, porque nós pecamos demais. Então nós temos que parar e analisar tudo isso, né? E vemos também que, nossa, Deus ele me deu 66 livros, lembra lá que a tia comentou? Ele deu 66 livros para eu ler, acreditar na palavra dele, mudar a minha vida, e muitas pessoas não mudam a sua vida, acham que esse livro aqui não tem muito efeito. Então, assim, a desobediência e o desrespeito a Deus tem como consequência a morte, né? Aí fala do que o salário do pecado é a morte. Porque se você ficar com muita desobediência, muito desrespeito à palavra do Senhor, o destino é a morte, né? Jesus ele levou sobre si os nossos pecados. Então nós precisamos sempre pedir perdão, né? Mas o certo seria nós não pecarmos mais, né? Esse seria o certo. Mas infelizmente nós não somos assim. Então assim, os ensinamentos espirituais que o Levítico deixa é que nós hoje precisamos ter um coração puro, um coração grato a Deus, um coração cheio de amor, né? Deus, ele curava as lepras, e hoje nós temos a lepra que hoje que nós falamos aqui, é a lepra do pecado. Jesus é o único que cura nós dessa lepra. Ele é o único que nos perdoa. Então, nós podemos ler em Levíticos essas leis, né, que ele deixou aqui, as instruções que até hoje nós temos, né? Hoje nós não precisamos matar, né, o sacrifício, porque ele foi dado o cordeiro. Nós precisamos ofertar, nós precisamos dizimar, nós precisamos nos mantermos limpos como levitas, né? Nós não podemos desonrar o altar do Senhor. Precisamos respeitar o pastor, né, que é o sacerdote da igreja, e ele é o que nos traz muitas vezes a palavra do Senhor, através dele, vem dos seminaristas, vem de pessoas que realmente consagram sua vida a ele. Então, Levítico foi um capítulo, né, da Bíblia que nos ensinou tudo isso. E de uma outra forma, porque eles viviam uma outra realidade, e hoje a gente vive outra, né? Hoje, graças a Deus, nós precisamos matar aí animais, nem nada para sacrifícios.
mas no que nós possamos dar sacrifícios de louvor a todos os dias ao nosso Deus. E eu espero que vocês tenham aprendido aí pelo resumo do capítulo de Levítico e que vocês sejam melhores que seus pais, né? Porque Levítico ele foi criado para que as pessoas daquela geração fossem melhores do que as outras gerações, porque as outras gerações pecaram, murmuraram, né? Os pais idolatraram os outros deuses, fizeram muitas coisas erradas. E aquela geração que estava entrando na Terra Prometida, Deus queria que fosse uma geração nova, que não idolatrasse, que honrasse, que tinha Ele como o único Deus, que fossem filhos diferentes e que vocês possam ser filhos melhores do que seus pais, melhores do que seus avós, que vocês possam realmente honrar a Deus em todo momento da vida de vocês, que vocês, quando olharem e verem algo assim, fazerem as escolhas, parem e pensem nos lugares onde vocês vão estar, se Jesus entraria naquele local onde vocês forem entrar, se aquilo que você vai fazer, Jesus iria fazer, porque se Jesus não for entrar naquele local onde você vai, é porque ali não é um local digno de você entrar. Se você for fazer algo errado, pare e pense, Jesus ia fazer isso? Porque se Jesus, você falar, não, Jesus não ia fazer isso, então também não, dá um passo para trás, porque agora vocês estão entrando na pré-adolescência, é a hora que a mamãe e o papai não estão com vocês a todo momento, né? Quando vocês estão pequenininhos, a gente consegue controlar, mas quando vocês vão entrando na pré-adolescência, tem decisões que só vocês vão tomar. Então parem e pensem, né? Assim como Deus escreveu aqui o livro de Levítico, querendo que eles fossem melhor que os pais, nós queremos também que vocês sejam melhores que nós, né? Então façam boas escolhas, façam o melhor para Deus, né? Escolham tudo o melhor, né? Quando muitos já são batizados, né? 2 da minha sala já são batizados. Então honre a Deus com seus votos, honre a Deus na sua aliança que você fez aí na Santa Ceia, né? Dê a sua oferta, dê seu dízimo, é pouquinho? Ah, tia, só tem R$1. Mas se é de coração, Deus aceita muito mais de quem for dar 10 mil na igreja, né? Então é isso que o capítulo de Levítico deixa para vocês, tá bom? Que vocês sejam melhores, porque Deus queria que eles fossem melhores.